optamos em fazer a rua Rio Guaporé, a rua Tapajós e a rua São Brás. Por quê? Optamos em fazer essas ruas. Porque essas ruas já têm um projeto, o projeto está na mão, e na sequência nós podemos licitar na semana que vem, dar sequência na obra. Outro sim, essas ruas também estão contempladas na LOA de 2016. E diante das enormes, né, demandas que nós vimos aqui hoje, na audiência pública, nós podemos, então, colocar outras ruas na LOA de 2016. Então, eu acredito e peço a compreensão de todos os senhores que devemos já dar o parecer na semana que vem e dar início à obra. Outro sim, eu quero dizer aqui que nós estamos, né, acompanhando ali a obra na área 6, estive lá a manhã toda, tá de vento em popa, graças a Deus, e um projeto, o pessoal tem ficado, e eu só queria esclarecer um pouquinho aqui, aproveitando até que o Jurandir está aqui, quebrando um pouco o protocolo, presidente, mas dizer que nós iniciamos esse projeto aqui no dia 14 do mês 2 de 2014, às 14 horas e 19 minutos, quando levamos no gabinete do senhor presidente, do senhor governador do estado do Paraná, e colocamos da seguinte forma: excelentíssimo senhor governador, vimos a presença da vossa senhoria para respeitosamente solicitar que seja liberada a verba necessária para a realização do saneamento básico nos bairros Área 3 e Área 6, Jardim Progresso, da cidade de Telêmaco Borba, pois trata-se de bairros com elevado número de crianças, sendo que um total de pessoas nesses dois bairros chega a aproximadamente 8.000 pessoas. Temos a convicção de que o governador, assim como nós, anseia pelo crescimento, o desenvolvimento desse município, sem prejuízos à saúde da população, e é por esse motivo que anexamos esse ofício ao documento que recebemos da empresa Sanepar, a qual muito nos assustou, em função do prazo informado por a empresa. Ou seja, na época nos informamos com a Sanepar e não tinha nada previsto para o projeto de saneamento básico da área 3 e da área 6. E todos os senhores têm conhecimento disso. A Sanepar possui estudo de concepção do projeto desde 1989, o qual foi apresentado para a população desses bairros, através da associação de moradores desse. Então aguardamos o projeto executivo. Existia um pensamento, existia uma vontade, um desejo. Mas a vontade, o desejo que nós temos, se nós não caminharmos para que o projeto seja executado e que o projeto saia do papel e chegue até o ponto da realização da obra, então ela é muito diferente do que nós pensarmos. Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas realizações, elas só concretizam quando elas saem da nossa mente, saem do papel e começam então a realmente a dar aquilo que nós estamos vendo hoje a ser realizado. Então nós protocolamos esse aqui, e haja visto disso, que nós temos um documento do senhor prefeito aqui que diz. Então, quando eu digo assim, que quando nós iniciamos o pensamento, nem o prefeito, ele ansiava por isso, porque nós falamos, prefeito, como é que nós vamos fazer uma obra dessa natureza sem termos saneamento? E o prefeito, junto comigo, ele casou o nosso documento, dizendo assim, ó, conforme o ofício de 2014 do vereador Maurício Diógenes Castro, em anexo, também somos favoráveis quanto à liberação de recursos para a realização do saneamento básico nos bairros Área 3 e Jardim Progresso Área 6, os quais tiveram um grande crescimento populacional, porém carecem de urgentes melhorias de infraestrutura, visando a melhor qualidade de vida para todos que ali residem, sendo o que tínhamos para o momento, e certo que contamos com a atenção, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e elevada consideração. Então nós vemos que nós fizemos esse pedido, o prefeito acatou, ele fez um documento capeando o nosso, e eu pessoalmente protocolei no gabinete do governador. E hoje eu posso ver ali, estou feliz, hoje passei a manhã toda com a comunidade, pessoal, já existem casas ali no Jardim Progresso que hoje o saneamento básico é realidade. É realidade. E é por isso, vereador, enquanto nós estivermos aqui, realmente,
temos que estar lutando, temos que estar trabalhando, correndo noite e dia, para quê? Para que nós possamos contemplar as melhorias sendo feito e aquilo que nós almejamos, para que os sonhos se realizem e saiam do papel. E aqui hoje eu tenho mais um sonho na minha mão. Quando os moradores da área 2 me procuraram com uma enorme lista de assinaturas, solicitando para que nós, junto à Sanepar, intervisse para que fosse ali feito o saneamento básico na rua. E eles colocam assim: vimos por meio dessa, em nome dos moradores, através de Cachoeirinha, Rua José Lacerda e a Rua Caraguatá, localizados no bairro Área 2, solicitar respeitosamente a providência para que seja feito rede de esgoto nessas travessas. E nós então fizemos esse documento, protocolamos também, levamos ao conhecimento do nosso prefeito, que muito tem feito. É só nós andarmos pelos bairros de Telêmaco Borba e nós vamos ver a transformação. A realidade há 3 anos atrás era hoje nós passamos da São João, nós vemos ali o bairro todo calçado, nós passamos ali no Rio Alegre e vemos ali o bairro sendo todo revitalizado, nós passamos hoje ali no Bela Vista, vemos o trabalho que tem sido feito. Está aqui protocolado, esse documento, qual nós entregamos para a Sanepar e já temos um respaldo que vai ser feito. Então é isso, é tirar do papel. Muito obrigado, que Deus nos dê uma semana abençoada. Eu tenho certeza que logo posso estar vendo a área 2 sendo contemplado também com as melhorias pela Sanepar. Boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, cumprimento o presidente, a mesa, os pares, os vereadores presentes e os não presentes também, os nossos munícipes que sempre estão ocupados com as causas políticas da nossa cidade, do nosso município. Falar em orgulho dos projetos, das lutas, eu sempre sou defensor de que as convicções são aquilo que nós acreditamos, acima às vezes do que é ideal, do que é real, do que é legal, do que é moral, mas aquilo que nós temos dentro da nossa alma, como preceito, agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá e nos concede. E uma das coisas que Deus nos concedeu foi o desafio de estarmos aqui representando uma comunidade. E este desafio é uma questão de honra bem executá-lo. E, por falar em orgulho, eu estive nesse final de semana no evento da ginástica artística da nossa cidade, com a presença da presidente da CBV, a Visélia, que desde o começo, quando solicitamos a sua presença em Telêmaco Borba, não se furtou em estar aqui presente, buscando convencer os nossos administradores, dirigentes esportivos, da importância que era este projeto para o nosso município. Uma sementinha plantada, depois de 10 anos, como disse a Vicélia, não é mais um projeto, é uma realidade. E Telêmaco Borba foi campeão geral da competição com as nossas atletas, mostrando o potencial e o trabalho de Telêmaco Borba. E Ana Luísa Pires Lima, campeã internacional na Argentina, esteve presente, foi um show à parte. Quem esteve pôde presenciar, e nós só temos a agradecer a Deus e dizer que por trás de tudo isso, centenas e centenas de famílias, de crianças e de famílias, mudando de vida por causa do esporte. Falar nisso também, estive nas quadras, domingo, dia todo também na Liga TB de voleibol, presença de várias equipes de outras cidades, de outros municípios. Se estende essa semana com as categorias menores. Outro show à parte que nós temos que agradecer, porque por este projeto do voleibol há um trabalho muito bonito com os atletas nas escolas estaduais, através de uma parceria com o Núcleo Regional de Educação, com o programa Amigo da Escola.
muitas crianças ingressando em mais uma modalidade esportiva, centenas delas. Se formos falar em esporte, também fico muito feliz com a reunião aqui nessa casa com o Automóvel Clube, com a Liga de Automóvel, com a representante da comunicação da Klabin, com o prefeito municipal, com todo o corpo de vereadores, em relação à pista de automobilismo. E quero agradecer a boa vontade de todos, inclusive da Klabin estar recebendo e aceitando rever todos esses assuntos, por ser uma modalidade particularmente diferenciada para Telêmaco Borba, desse esporte alternativo que leva a maior torcida de todos os esportes quando tem um evento. E as coisas estão caminhando, nós estamos acompanhando dentro do possível, como todos os vereadores têm interesse nesse assunto também. Hoje à tarde, como membro da Comissão de Orçamento e Economia, junto com a vereadora Fátima e o presidente Benck, estivemos na audiência pública ouvindo a representatividade das nossas comunidades pelos presidentes de bairro, e tudo foi muito importante. Evidentemente que todo mundo, os presidentes, estão lutando cada vez mais e querem mais. O que receberam é pouco, e evidentemente que tem que haver divisões de fatias. Mas eu quero citar um exemplo que eu achei muito peculiar e importante, a colocação dos centros comunitários. Nós não vamos conseguir, e a municipalidade, num prazo, não vai conseguir fazer centros comunitários para todos os bairros. São 62 bairros. Tem que haver uma normatização de que os centros comunitários sejam regionalizados e possam ser compartilhados pela comunidade ao redor de um centro comunitário. E achei importante a colocação do representante, que representou o presidente de Nossa Senhora de Fátima, que fez a seguinte colocação: nós temos um centro comunitário que não pode ser chamado de centro comunitário, que foi convencionado como um centro comunitário, que é uma extensão do ginásio do esporte. E eu me lembro que quando estive na divisão do esporte, o orçamento para fazer a reforma de cobertura e recuperação do ginásio do esporte em casa, e foi estendido os benefícios para aquele pedaço, aquela varanda para o centro comunitário. E havia uma cancha de bocha desativada, mas que havia a expectativa e a esperança de ser reativada. E a colocação: nós não temos um centro comunitário, mas queremos melhorar. Não foi utilizada essa cancha de bocha. Há 6, 7 anos está lá. Então vamos ampliar, fazer a reforma do ginásio, vamos ampliar o centro comunitário. Essas saídas, essas ideias que têm que ser enaltecidas. Porque as comunidades precisam de mais espaço. O ideal seria um centro comunitário para aquele bairro, um dos mais antigos da nossa cidade, né? Mas ampliar os espaços é muito importante. Mas quero enaltecer a busca das soluções para as nossas comunidades, e uma das dicas, eu acho que nós temos que pensar realmente em centros comunitários dotados de todas as condições, mas mais regionalizados, para que todas as comunidades possam ter acesso e oportunidade. Quero enaltecer aqui o que o vereador que me antecedeu falou sobre o asfalto, e tem um requerimento que, se não me engano, eu não lembro, o vereador na gestão passada fez um requerimento a respeito desta rua, vereador. Você vai sair ou você não vai, porque lá é uma linha de circular, e há muitos anos tinha linha de circular, e a linha de circular não passa mais lá, não passa mais lá justamente pelo barro, não tem condições. Eu já sou defensor de onde a linha de circular tem que ter asfalto, porque o ônibus sempre passa carregado, e a trepidação com os paralelepípedos provoca rachadura nas casas. Então tem que ter asfalto minimamente onde é a linha de circular. E aquela rua é uma linha de circular que o povo clama, porque as crianças não podem ir para a escola nos dias de chuva. O trabalhador tem que sair com plástico nos pés para caminhar 1 quilômetro para vir pegar o ônibus aqui na área 3. Então, creio, nobre vereador, que com certeza, o senhor que fez o requerimento a respeito dessa rua, vereador Carlão, creio que todos os vereadores estão equânimes aí com o pensamento, e é justo que se faça até onde o IAP não resolveu o problema.
Porque já foi feito um pedaço. Esse pedaço instiga para que se faça outro. E fazendo outro, se instiga para que se chegue ao final. Vai parar ali por causa do IAP, vai parar ali por falta de não acerto de negociação com o proprietário. A pressão para que isso aconteça no ano que vem é fundamental que se chegue até ali. Que se faça, que não se deixe zerar o orçamento e dê superávit, que se use o dinheiro o mais rápido possível em benefício daquela comunidade e daqueles moradores. Só queria reforçar essa questão. Me surpreendeu um outro assunto, me surpreendeu hoje. Eu moro no Alto das Oliveiras, dizer que o bairro está mudando de nome, o meu endereço, eu moro no Socomim, mas o meu endereço está lá. Alto das Oliveiras. Me surpreendeu e eu vou tomar conhecimento. Acho que Alto das Oliveiras é um nome tradicional, um nome que já está na história do nosso município. É um dos bairros que agrega e divisa com o Socomim, um dos bairros mais antigos, o maior número de população por metro quadrado de Telêmaco Borba. Então, quero entrar nesse conhecimento também, porque desvendar qual é o problema desse assunto aí que está envolvendo mudança de nome, né, que eu não sei até onde isso é plausível. Por fim, senhor presidente, tinha outros assuntos, mas dado o meu tempo esgotado, não vou poder ser hoje. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Gilson. Em função do desabafo, retorno a essa tribuna com relação que se faz necessário, se foi feito um boletim de ocorrência com um veículo Pajero, que foi para atender os caprichos do prefeito que antecedeu. Eu não sei não o que está acontecendo com essa Pajero, que faz horas que eu estou vigiando e eu não sei que fim levou a depredação dessa Pajero. Não sei se está em manutenção, mas vamos, através de um boletim de ocorrência, ver se a gente consegue chegar até então, nossa Pajero. Mas vocês também podem contribuir, ficar vigiando. Não sei que fim levou a Pajero. Faz horas que eu não vejo, horas, e botem hora nisso. Eu venho aqui com relação às reclamações, está aqui no meu WhatsApp, muitas reclamações. Mas vocês, nesse momento que estão me ouvindo, podem ir ali, em frente da loja Salfer, ver a cratera que tem em pleno Horácio Clabin, em plena calçada pública, a cratera que tem para pegar o povo lá. E olha, cadê a manutenção da Horácio Clabin? Aliás, cadê a manutenção, Telêmaco Borba? Vejam também a cratera que tem no portão do antigo barateiro, hoje o Mercado Verona, ali em frente do Banco do Brasil, do lado da Carisma. Tem uma cratera. Não tem como deixar para você nivelar um prumo ali, fica difícil. Mas o descaso, Telêmaco Borba, é tão grande que a reclamação é na Vila Rosa, é na Vila Esperança, no Jardim Alvorada, na Morada do Sol, na Área 1, na Vila Cristina. Está tomado de buraco. É impossível você não depredar com buraco. É quase impossível. Você tem que estar desviando o carro. Não dá nem para comparar. Eu acho um absurdo. Agora, o que eu falei é um absurdo, eu ia fazer uma comparação com Serra Pelada. Mas está largado, parece uma peneira, as ruas de Telêmaco Borba. E a administração pública tem oportunidade, porque aqui nesse município, senhoras e senhores, tem fábulas de dinheiro. Mas tem muito dinheiro que esse município arrecada. E aquilo que eu tenho comentado, a administração nem com $1 milhão consegue levar adiante. De tão ruim que são. Mas ruim mesmo. Só são bons para eles. Então, precisa, mais do que nunca, deixar o comodismo para trás, tirar a bunda da poltrona, fazer uma manutenção na cidade, não esperar para deixar para o ano que vem, para se promover num palanque em troca de uma reeleição. Que é pouco provável uma reeleição. É só eles que acreditam. Não sei de onde que eles tiram. Não sei de onde que eles tiram, porque a conversa se estende, se a gente for dar opinião com relação a essa administração.
A minha opinião é 0 sobre 0. Entendeu? Só que cada um, como todo mundo é formador de opinião, cada um tem a sua. E cada um consegue avaliar a incapacidade, o despreparo, o descaso que essa administração tem. A hora que eu vim aqui nessa tribuna, me render aos parabéns para essa administração, me ponha fazendo, favor, uma camisa de força. Mande me internar, estou ficando louco. Pode pôr. Não precisa nem assinar a procuração. Quero saudar o eterno vereador Teixeirinha. Desculpa meu desabafo, era isso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, minha saudação também. Me permite, senhor presidente, quebrar o nosso protocolo, presença do ex-vereador Teixeirinha, também ali de Souza Fontinelli, a qual nós agradecemos pela presença. Alguns vereadores que me antecederam trouxeram à tona nessa tribuna, eu quero pedir desculpa, estou bastante afônico no dia de hoje, algumas questões. O vereador Neri colocou no final do seu pronunciamento com relação ao Alto das Oliveiras. Para mim, vereador, foi uma surpresa também, quando recebi a informação de moradores de que o Correio estava informando de que o nome não era mais Alto das Oliveiras, e sim Monte Alegre. Um bairro tradicional, como foi dito por Vossa Excelência, de grande extensão aqui em Telêmaco Borba, de repente mudarem o nome, que não foi, se aconteceu, não foi nesta gestão. Eu entrei com o requerimento, vou aguardar por parte da Prefeitura Municipal informação, para que nós possamos também esclarecer de forma mais nítida, mais adequada, a população daquele bairro. Mas muito me admira que as coisas aqui em Telêmaco Borba acontecem de certa forma. Se constrói e se destrói. Eu acho que nós temos que buscar realmente obras que venham em benefício da nossa população, melhorar aquilo que já tem, independente se foi prefeito A ou B a construí-la. O que não se pode é deixar que as coisas aconteçam de uma certa forma, que a população acabe sendo prejudicada, e se mudaram aquilo lá, pelo menos deveria ser consultado numa audiência pública. Mas nós vamos aguardar a resposta por parte do Executivo, se realmente o fato aconteceu e quando aconteceu, para que nós possamos levar, não somente nessa tribuna, mas também no meu programa de rádio. Eu quero fazer um esclarecimento. Alguns dias atrás eu fiz um convite ao gerente-geral da Sanepar para que viesse nos esclarecer algumas situações em Telêmaco Borba. Após a entrevista que fiz com o gerente Girardi, e também com a presença do gerente aqui de Telêmaco Borba, Juarez, trazendo a eles algumas situações de competência da Sanepar aqui em Telêmaco Borba, obtivemos alguma resposta e, posterior a isso, também oficializei o gerente geral da Sanepar em Ponta Grossa, o senhor Girardi, com a seguinte correspondência. Telêmaco Borba, 5 de novembro de 2015, e no senhor. Em entrevista dada no programa Microfone Aberto da Rádio Capital em 4 de novembro de 2015, ao vereador e radialista Carlos Roberto Ramos, Carlão, vamos através deste colocar os seguintes questionamentos a saber. Qual a previsão para a execução de rede de esgoto na rua José Lacerda, Cachoeira e Caraguatá, no bairro Parque Limeira, área 2, e se haverá custo para o morador? Com relação a esta resposta, quem acompanhava o microfone aberto, foi uma surpresa para o gerente-geral. Houve um olhar trocado entre os dois, na minha frente, nos estúdios da Rádio Capital do Papel. E, posteriormente, eu disse a eles, olha, isso aqui é de um requerimento que eu fiz à Prefeitura, encaminhando também Vossas Excelências, pedindo essa informação, porque é um anseio, tem-se um projeto lá,
e o que está acontecendo, que até agora esta obra a Sanepar não executou. E quando eu falo Sanepar, porque esgoto em Telêmaco Borba é responsabilidade da Sanepar, não do município. Tem um convênio firmado, existe um documento firmado entre Sanepar, entre a prefeitura, aonde se reza claramente a responsabilidade da Sanepar aqui no município, aonde se tem água fornecida ao esgoto por parte da Sanepar. A outra pergunta, qual a previsão para o reinício, aí eu coloquei entre aspas, abandonada da obra da caixa d'água na rua Campina Alta, no bairro Parque Limeira, área 2. Qual a previsão de colocar rede de esgoto no bairro Jardim União e Alto das Oliveiras, que também foi um assunto discutido por todos nós aqui nessa Câmara? Qual a previsão para a redução da pressão de água no bairro São Francisco, que é um problema seríssimo que vem ocorrendo naquelas localidades? Qual a possibilidade de reduzir a pressão de água no bairro Nossa Senhora do Papel do Socorro? Qual a previsão para acontecer? O abastecimento é feito pela caixa d'água próxima ao supermercado Verona 3, direcionar para a caixa d'água do BNH e desta distribuir para as residências. Qual a previsão do início e término da obra da travessa IP Vermelho, que é um problema que nós estamos enfrentando? Estive 2 vezes naquela localidade, conversei com o senhor Juarez, a questão de 4 ou 5 meses atrás, tiramos fotos, postamos nas redes sociais, comentei no meu programa de rádio, havia uma promessa de resolver o problema lá por parte do próprio gerente e nada acontecia. Não, vai acontecer. Não é uma responsabilidade da prefeitura? De quem é? É da Sanepar? Então, Sanepar, qual é a sua responsabilidade? Acabou a responsabilidade de um, começa do outro. Então, qual é a situação que nós temos que ter nessa situação? A promessa de que essa semana, dado a mim, de que já estariam resolvendo o problema do escadão e futuramente a lama asfáltica naquela localidade. Aí vem também, qual a previsão da conclusão do pavimento do bairro São Roque e Marinha? Qual a previsão que os moradores poderão ligar nas redes de esgoto? Também é outra questão, que a empreiteira que lá estava parou a obra, simplesmente a Sanepar não deu sequência, os moradores estão cobrando. Foi uma das obras, que é o São Roque. Estive na presidência dessa casa, conversando então com o presidente Fernando Ghione sobre a questão, assinamos aqui a ordem de serviço com a Sanepar, cedi o espaço aqui dentro, e até hoje essa obra não se concretizou. Estamos pedindo todas essas informações. Qual a previsão para eliminar a falta d'água nos horários das 19 às 21 horas, diariamente nas ruas Bahia e Santa Catarina, nas 100 casas? Que também é uma outra questão que vem faltando água para os moradores. Aí a outra pergunta, mais uma das perguntas, terminou da rede coletora de esgoto em execução no bairro Parque Limeira, área 3 e 6. Os moradores já poderão ligar de imediato na sua residência na rede de esgoto da Sanepar, independente das obras das elevatórias, qual o custo que o morador vai ter que pagar para conectar a rede de esgoto? Isso já foi respondido a mim. Haverá um custo para os moradores do Parque Limeira, área 6 e 3, com relação à ligação da sua casa à rede de esgoto. Isso já está definido. A resposta de quando poderão, a Sanepar não me deu com exatidão. Tenho a gravação comigo lá na rádio, estou documentando também, encaminhei ao gerente-geral da Sanepar todos esses questionamentos. E perguntei a ele, quando fica pronto as elevatórias do Parque Limeira, área 6, e que vai atender também a área 3. Entre aspas, uma resposta muito evasiva. Então vamos aguardar através desse documento. Senhor presidente, uma outra questão também, eu teria muito para colocar no dia de hoje. Eu estou, juntamente com outros vereadores aqui nesta casa, fiz um requerimento à mesa, aonde estou requerendo ao presidente desta Casa de Leis, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno, conjugado com o inciso 3º, no artigo 58 da Constituição de 1988, com o inciso 10º do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, a instituição a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o objetivo de apurar irregularidades no atraso nas respostas e respostas parciais dos requerimentos encaminhados
pela Câmara Municipal em 2015. Ao senhor prefeito, o prazo para a conclusão dos trabalhos deverá ser de 90 dias. Na verdade, senhores, eu já não tenho mais tempo, já fui notificado de que o meu tempo está se esgotando. Por quê? Porque, na verdade, como os senhores podem perceber e acompanhar o nosso trabalho nessa casa, e quem nos acompanha através da internet ou através do plenário que aqui vem, sabe perfeitamente que eu tenho entrado com muitos requerimentos. É uma das armas do vereador, queira ou não queira, é perguntar e ter a resposta. Só que, lamentavelmente, o prefeito vem correndo em ato, que não diz e não está condizente com o nosso regimento interno e nem tampouco com a lei orgânica desse município. As perguntas que são feitas não vêm mascarada, vem simplesmente uma se responde, a maioria não se responde e nós ficamos na mesma aqui dentro. Então está na hora de dar um basta nessa situação. Ou o prefeito assume o que ele deve fazer aqui nesse município, ou ele assume o cargo de prefeito, sente na cadeira, ou será que aquela previsão de alguns dias atrás, em termos de 3, 4 meses aí, quando se diz que a cadeira estava vaga, meu amigo e meus amigos, infelizmente nós precisamos de uma situação, e esta casa não está aqui para brincadeira, eu pelo menos não estou aqui para brincadeira. Senhor presidente, eu sei que já extrapolei o horário, mas a semana que vem tem mais. Muito obrigado a todos os senhores, uma boa noite. Próximo inscrito, vereador Hélio César. Declina da palavra, senhor presidente. Então, declinando a palavra, não há mais nenhum inscrito, senhor presidente. Como não há mais nenhum inscrito, gostaria de passar à primeira secretária para que ela possa ler o requerimento, onde os vereadores que assim assinam pedem a constituição de uma comissão de investigação. Então, gostaria de pedir à primeira secretária para que ela possa ler o requerimento para o plenário. Os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas prerrogativas regimentais, requerem do senhor presidente desta Casa de Leis, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno, conjugado com o parágrafo 3º do artigo 58 da CF 1988 e com o inciso 10º do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o objetivo de apurar irregularidades no atraso nas respostas parciais dos requerimentos encaminhados pela Câmara Municipal em 2015 ao senhor prefeito. O prazo para a conclusão dos trabalhos deverá ser de 90 dias, prorrogado por igual período. Justificativa. Esta Casa de Leis vem repetidamente recebendo respostas em atraso e respostas parciais dos requerimentos emitidos por esta Casa de Leis em 2015, onde o senhor prefeito, o senhor Luiz Carlos Gibson, vem sistematicamente violando os dispositivos legais. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, assinado pelos vereadores Carlos Roberto Ramos, Rubens Benck, Fátima Ribeiro, Gilson Pereira dos Santos, Célia Regina Sobrinho de Andrade e Everton Fernando Soares. Obrigado, primeira secretária. Gostaria que a segunda secretária lesse, então, quando nós recebemos esse requerimento, encaminhamos para um parecer jurídico. Gostaria, então, que a nossa segunda secretária lesse o parecer jurídico. Parecer jurídico 011/2015. Trata-se de requerimento de iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos, Rubens Benck, Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, Gilson Pereira dos Santos, Célia Regina Sobrinho de Andrade e Everton Fernando Soares, onde requerem a implantação de uma comissão de inquérito com fundamento no artigo 61 do Regimento Interno e parágrafo 3º do artigo 28 da Constituição Federal, a fim de apurar, abre aspas, irregularidades no atraso nas respostas e respostas parciais dos requerimentos encaminhados pela Câmara Municipal em 2015 ao senhor prefeito, fecha aspas. O requerimento foi encaminhado a esta advogada com a finalidade de que seja emitido parecer jurídico. Em primeiro lugar, deve ser observado que foi cumprido o requisito para a formação da comissão, isto é, assinatura de no mínimo 1/3 dos vereadores, e a finalidade de investigar fato certo, requerimentos ao senhor prefeito municipal não respondidos dentro do prazo e ou respondidos de forma incompleta, e pelo tempo determinado, 90 dias prorrogáveis por igual período.
Assim, o requerimento cumpriu todos os requisitos estabelecidos no regimento interno para a formação de comissão parlamentar de inquérito. Não é necessária deliberação plenária, nem parecer prévio, devendo ser instaurada a comissão de inquérito na próxima sessão plenária da data do protocolo do requerimento, obedecendo o princípio da proporcionalidade partidária. A comissão de inquérito poderá requisitar, por intermédio da mesa executiva, os servidores do quadro da Câmara necessários aos trabalhos ou a designação de técnicos que possam cooperar no desempenho das suas atribuições. Já na primeira reunião, a comissão elegerá o seu presidente e um relator geral e delimitar o prazo para ultimação dos trabalhos, dentro daquele prefixo no requerimento, o que deve ser submetido ao plenário em até 15 dias. A comissão poderá determinar as diligências que entender necessárias, ouvir acusados, inquirir testemunhas, solicitar informações e requisitar documentos conforme seu interesse. A comissão de inquérito elaborará relatório com suas conclusões, onde poderá, conforme o caso, alternativamente ou cumulativamente, conter sugestões e recomendações para a autoridade administrativamente, ou concluirá pelo encaminhamento ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. É o parecer Lígia Matheus Betim, advogada. Bem, senhores vereadores, como vocês viram, o requerimento dos vereadores cumpriu todos os requisitos do nosso regimento interno. Então, nós temos que formar, foi dada entrada no dia 5, como a própria lei coloca, na próxima sessão tem que entrar. Como ele deu a entrada dia 5, hoje, então, entrou o requerimento, seguindo todo o nosso regimento interno. Então, eu gostaria de fazer uma leitura, como que nós vamos proceder agora para a formação da comissão. A legislação federal diz que na formação de comissão parlamentar de inquérito, deve-se atender sempre que possível à proporcionalidade partidária na Câmara Municipal. A situação em nossa Câmara é a seguinte: a composição total é de 13 vereadores, assim distribuídos por partidos. PMDB, 3 vereadores: Everton Soares, Neri Rafael Mangoni e Célia de Andrade Sobrinho. PRP, 3 vereadores: Fátima Ribeiro, Hamilton Machado e Luiz Carlos dos Santos. Solidariedade, 2 vereadores: Carlos Roberto Ramos e Marcos William. PDT, 1 vereador, Rubens Benck. PP, 1 vereador, Maurício Dionis de Castro. PSD, 1 vereador, Hélio César. PRB, 1 vereador, Gilson Pereira dos Santos. PTB, 1 vereador, Mário César Marcondes. E como fazer o cálculo para conhecer essa proporcionalidade? Nossa assessoria jurídica e advogada da Câmara entende que se deve buscar o coeficiente da proporcionalidade partidária. É o que ensina o professor Dr. André Barbi, do Instituto Gama, de Assessoria a Órgãos Públicos. A matemática será a seguinte: primeiro, divide-se o número de vereadores da Câmara pelo número de vereadores que irão compor a comissão parlamentar de inquérito. O índice será o coeficiente de proporcionalidade partidária. Segundo, divide-se o quociente pelo número de vereadores que integram cada partido político. Terceiro, os partidos com maior índice escolhem e indicam os seus representantes na comissão. No nosso caso, a divisão é o seguinte: são 13 vereadores. Dividido por 3, que é o número de participantes na CPI, obtém-se a média de 4,33. Esse quociente de proporcionalidade partidária. Na segunda fase, divide-se o quociente pelo número de vereadores que integram os partidos políticos. A média fica a seguinte: PMDB, 3 vereadores, divide-se o quociente por 3, obtém-se a média de 0,69. A mesma média também para o PRP, que possui na Câmara o mesmo número de vereadores, média 0,69. O Partido Solidariedade tem 2 vereadores. Dividindo-se por 2, tem-se a média de 4,33. Pelo quociente de 4,33, a média é de 0,46. Os demais partidos têm apenas 1 vereador. Divide-se por 1,
por 4,33, a média de 0,23 para cada vereador. Assim, pelo critério de proporcionalidade, os 3 integrantes da CPI devem sair dos partidos PMDB, PRP e Solidariedade. Um de cada partido que será escolhido pela bancada, no caso, se algum partido não indicar ninguém. Assim, convido os líderes dos partidos PMDB, PRP e Solidariedade para que indique um dos seus vereadores para compor a comissão parlamentar de inquérito, atendendo o critério da proporcionalidade partidária, que é uma imposição da Constituição Federal e das disposições que regem a formação de comissão nas Assembleias Legislativa e Câmaras Municipais. Pergunto se ficou alguma dúvida. Então, pergunta ao PMDB, quem que o PMDB indica? Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu devo elencar que não tenho oficialmente a autoridade de presidente, de representante da bancada do PMDB. No dia 15 de janeiro de 2015, a executiva do PMDB encaminhou à vossa presidência, elegendo o vereador Neri Rafael Mangoni para ser o líder da bancada no mandato durante 2015 e 2016. No dia 20 de janeiro de 2015, eu recebi cópia do ofício encaminhado por esta mesa, onde nesta mesa tenho 2 membros do meu partido, dizendo que o líder da bancada para as sessões legislativas 2015 e 2016, encaminhado pelo PMDB, feria os preceitos legais estabelecidos em nosso regimento interno. Tomado este conhecimento, que eu não estava sendo reconhecido como líder do PMDB, eu fiz um requerimento verbal na tribuna, à mesa, alegando que constatei a interpretação errada do regimento interno por Vossa Senhoria e por esta mesa. Solicitei que averiguasse esse meu requerimento e que me posicionasse se realmente eu não era mais líder ou se precisava realmente fazer uma reunião com os companheiros de bancada para eleger um líder. Ao final da sessão, Vossa Excelência me informou que encaminharia a minha solicitação ao jurídico desta casa e, posteriormente, estaria me dando a resposta. De lá até aqui, senhor presidente, eu fiquei aguardando, de janeiro de 2015. Se por um acaso o senhor ou o jurídico da casa deu o parecer e me foi entregue a um dos meus assessores ou entregue no meu gabinete, e eu não tenho conhecimento, eu lhe peço perdão, porque daí é uma falha da minha assessoria. Mas, de momento, eu não tenho documento oficial, nem por escrito, de que realmente foi revertido a situação da decisão da mesa naquela ocasião, onde não me reconhecia como líder do meu partido, ou do nosso partido, frente aos 3 vereadores. Se eu tiver esse documento reconhecendo ou retornando esta condição, né, ou não, é que a gente pode tomar os procedimentos conforme a lei, conforme me prevê o regimento interno, senhor presidente. Nosso regimento, ele é bem claro, que são os próprios vereadores que se reúnem e indicam o líder, e não o partido. E no caso do PMDB, o PMDB estava indicando o partido, ou melhor, o partido PMDB que estava indicando o líder. E o nosso regimento interno, ele é bem claro, que são os vereadores que reúnem e indicam o seu líder. Razão dessa que foi indeferido, inclusive foi justificado ao PMDB, essa posição, não da mesa, mas sim do regimento interno. O regimento interno é bem claro, que quem escolhe são os vereadores, que vão fazer reunião entre si e eles escolhem quem é o líder. Nesse caso, o PMDB que fez a indicação foi o partido, e não os vereadores. Então, está aí, nós temos que cumprir o que o nosso regimento interno nos coloca.
Então, os vereadores se reúnem e os vereadores é quem escolhe. Então, senhor presidente, o senhor me chamou como líder aqui, até fiquei surpreso. Eu não houve essa reunião, porque eu fiquei esperando a resposta positiva ou negativa da nossa bancada. Não houve uma decisão interna entre os membros da bancada aqui nesta casa. Então, solicito, então, pergunto aos demais partidos se querem que nós possamos suspender por 10 minutos para que os partidos sentem e indiquem. Pergunta ao PRP. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu acredito o seguinte, como nós não temos nenhum líder indicado entre nós, vereadores, eu já de pronto indico ao vereador Neri que faça parte da comissão. Cabe à vereadora Célia a definição. Então, pergunto se os vereadores querem fazer um recesso de 5 minutos ou querem indicar automático. Pela ordem, Indicamos senhor já? presidente, eu acho que quanto ao PRP não há problema nenhum, né? Nosso líder é o vereador Miltinho, não tem problema nenhum, foi eleito entre os membros, não há problema. Sim, presidente, nós já tivemos uma conversa com a vereadora Fátima, o vereador 7, e na conversa nós tivemos altamente que já me indicaram para fazer parte da comissão. Então, quanto ao PRP, está tudo tranquilo. O vereador Miltinho é indicado pelo PRP. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Sério. Não tenho objeção nenhuma em ser o vereador Neri fazer parte da CPI. Pode ser o representante também, na minha opinião. Então, tudo bem. Então, nós temos aqui o líder pelo PRP, que é o Miltinho, que também foi indicado pelo partido. Então, passa ao PMDB. Eu indico a vereadora Célia Andrade. Só um minutinho que nós vamos chamar nosso... Então, nós estamos escolhendo o membro da comissão. O membro da comissão. A liderança é depois, entre vocês. Membro da comissão. O regimento diz que o líder indica. Então nós temos que eleger primeiro o líder. Certo? Aí o líder indica. Que as bancadas decidam. Então eu solicito os 10 minutos para que nós decidamos quem é o líder. Então, gente, para que não haja dúvida, então a pedido do PDD, vamos suspender por 10 minutos. Peço então ao vereador Carlão, ao vereador Marcos William também, que já vejo quem vão indicar. O PRP já indicou. Então, suspendo por 5 minutos para que o PMDB possa indicar quem vai fazer parte. Eu acho que quando foi eleita a comissão, já foi escolhido aquela vez, quando foi feita a comissão permanente, escolheram você como líder. Cortaram do partido que foi ele foi o líder. Agora ele está escolhendo um líder. Então vai escolher para ser parte da comissão. Então vai. Então vai lá. Votem lá vocês dois, né, então. Vai lá e vota vocês dois. Vocês têm que decidir, né? Agora vocês podem votar, mas a liderança já foi nele. Porque lembra da comissão? Está no acordo? Quem que é o líder? Da comissão. Vamos seguir. O Carlão parece que vai declinar. Se ele declinar, não. O nosso regimento não fala, mas já houve um precedente de alguém desistir. Na parte da desistência, os demais vereadores que não fazem parte de bancada vão escolher um por assim, por comum acordo. Se não houver comum acordo, sorteio. Então vamos perguntar lá para o Carlão. Esse seria o Fubá, o Rubens Benck, o Gilson e o Maurício. Os quatro, se eles indicarem comum acordo, tudo bem. Se não houver comum acordo, será sorteio só entre os quatro. Os dois ficam fora, porque quem faz parte da comissão já não vota mais. Só pergunta pro Carlão, então. Só pergunta pro Carlão, então. Solidariedade. Beleza? PMDB também? Então, só guardar um minutinho, que foi dado em 5 minutos. A vereadora Fátima saiu, então vamos respeitar o tempo para que ela retorne. Não, eles vão, entre os dois, conversar.
Não, mas ele vai falar agora. Fátima, vamos lá? Então, senhoras, vamos retomar então a nossa sessão, onde ficou para os partidos poderem conversar entre si. Solidariedade, vai indicar quem? O Tribunal de Solidariedade, em conversa com seus integrantes, tanto eu como também o vereador Marcos Willian, ficou definido que o vereador Marcos Willian será o representante então, do Partido Solidariedade nessa comissão. Muito obrigado. PMDB? Célia Andrade. Célia Andrade. Então, fica formada a comissão com representante do PMDB, vereadora Célia Andrade, representante do PRP, vereador Miltinho, e como representante de Solidariedade, o vereador Marcos Willian. Então, eu gostaria também que os vereadores oficializassem, fizessem as lideranças, porque o ano que vem nós vamos ter novamente votação para as comissões, então que já venha que os vereadores, conforme o nosso regimento interno, que se reúnam e oficializem quem são, inclusive também os de bancada, para que nós já possamos, a partir de janeiro, fevereiro, nós estarmos já para a formação das novas comissões. Senhor presidente, questão de ordem. Apenas peço a palavra. Pois não, pode falar. Muito bem. Como um dos vereadores requisitantes desta comissão, já colocamos na tribuna da casa o motivo que nos fez pedir essa providência através da nossa Câmara, e numa providência também que diz respeito à nossa população, a cobrança que vem até nós em certas situações e que a resposta não vem. Eu peço então aos senhores vereadores que fazem parte dessa comissão que se atenha atentamente à questão do nosso regimento e da lei orgânica do município. Não estou pedindo nada mais do que isso. Que se atenha ao que diz o regimento e se aquilo que nós estamos colocando no papel é verdade ou não. Somente isso, senhor presidente. Obrigado. Ok. Gostaria de fazer uma leitura do regimento interno na seção 2 das comissões de inquérito, artigo 61. Artigo 61. As comissões de inquérito criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores, independente de parecer e deliberação do plenário, destina-se à apuração de fato determinado e por prazo certo. Parágrafo 1º. Constituída a comissão de inquérito, caberá-lhe requisitar por intermédio da mesa executiva os servidores do quadro da Câmara necessário aos trabalhos ou designação de técnico que possam cooperar no desempenho das suas atribuições. Parágrafo 2º. Em sua primeira reunião, a comissão elegerá o seu presidente e o seu relator geral. Parágrafo 3º. Até 15 dias de sua instalação, a comissão submeterá à decisão do plenário da Câmara a solicitação do prazo necessário à ultimação de seus trabalhos, cabendo essa decisão à mesa, a deferendo, do plenário durante o recesso legislativo. Parágrafo 4º. No exercício de suas atribuições, a comissão poderá determinar as diligências que reputar necessários, ouvir acusados, inquirir testemunhas, solicitar informações e requisitar documentos. Parágrafo 5º. Não se constituirá comissões de inquérito enquanto 3 outras estiverem em funcionamento. Artigo 62. A comissão de inquérito redigirá suas conclusões em forma de relatório que, conforme o caso, alternativo ou cumulativamente, conterá sugestões, recomendações à autorização administrativa competente, determinará pela apresentação de projeto ou concluirá pelo encaminhamento ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, gostaria então que a comissão se reunisse, já mandasse ofício para a mesa diretora, colocando qual é a sua composição, e também já fizesse a solicitação, se assim achar necessário, do corpo técnico da Câmara para dar toda a assessoria jurídica, assessoria administrativa, se assim a comissão achar necessário. Então, dessa forma, fica constituída a comissão de inquérito pelos vereadores
Marcos William, vereador Miltinho, vereadora Célia Andrade. Nada mais constando, encerro o nosso trabalho ordinário, agradecendo a presença dos senhores vereadores e munícipes e convoco então para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 16 de novembro de 2015, às 17h30 no plenário dessa casa. Boa noite e obrigado a todos.